Olá, eu sou o Celso da Mecânica Avançada. Essa é a nossa 8ª aula do curso de Injeção Eletrônica Diesel Camon-Reio. Nessa aula, nós vamos falar sobre o sensor de pressão do reio, esse sensor tão importante para esse sistema. Segue a vinheta. O sensor de pressão do reio, ele vai fixado no tubo distribuidor de combustível, que a gente chama de reio. No caso desse motor, que é o motor MWM Sprinter, ele vai aqui na ponta, olha ele aqui, ó. Tem esse conector que vai nele, ó, eu vou desencaixar para você ver direitinho, e esse aqui é o sensor. Para eu explicar melhor o funcionamento desse sensor, eu vou pedir que você pegue a sua apostila do nosso treinamento. Se você ainda não tem essa apostila, clica no link na descrição do vídeo que você vai receber um e-mail e nesse e-mail você vai conseguir baixar essa apostila. Eu acho legal imprimir para você fazer algum tipo de anotação. No caso desse sensor, a gente vai fazer algumas anotações. Aí eu vou pedir que você abra na página 22. Na página 22, está mostrando, dá uma olhadinha aí para vocês verem, ó. Ele mostra lá o elemento sensor, o diafragma e a conexão elétrica. Então, como que ele funciona? Conforme entra a pressão de combustível no sensor de pressão do reio, ele vai mexer um elemento sensor que vai fazer com que um diafragma se desloque e esse diafragma ele vai oscilar a tensão de 0,5 volts a 4,5 volts. E é esse teste que a gente vai fazer aqui na prática. Para a gente fazer o teste desse sensor aqui, nós vamos utilizar a nossa caneta de polaridade Flex Test Advanced. Gente, esse sensor ele tem 3 fios, tá? Aonde eu vou ter um negativo, um 5 volts e um sinal, que é o sinal da pressão. Então eu vou ligar a chave do motor. Eu vou vir aqui no primeiro fio. Olha lá, ó, eu encontrei negativo. Eu vou vir no outro lado. Nesse aqui eu encontrei 4,9 volts, que a gente pode falar que é 5 volts também, que é a tensão de alimentação. Então eu tenho 5 volts e eu tenho negativo. E agora eu quero ver o sinal. Ó, tá chegando aqui para mim 0,5 volts de tensão. Ou seja, a tensão de funcionamento quando ele está em 0 bar é 0,5 volts. Se ele der 0 aqui, o sensor pode estar queimado. Conforme vai chegando a pressão, essa tensão vai aumentando. Essa informação de 0,5 volts, nós também conseguimos ver no scanner. Eu vou mostrar para vocês aonde a gente vai enxergar isso no scanner da Napro, o PC Scan 3000 ou 7000. Vamos lá? Eu vou clicar 2 vezes aqui no PC Scan 3000 da Napro. Ok. F1 Scanner, confirma, GM, S10 2.8, turbo diesel de 2006 a 2011. Tem ABS e injeção, eu quero injeção. EDC 16C9, que é a injeção que a gente está trabalhando, confirma. Então, vamos lá, gente, ó. Consultar a memória de avarias. No caso aqui, ele vai dar o sensor de pressão da linha de combustível, que é o sensor de pressão do reio, né, o código P0190, porque nós desconectamos ele e conectamos.
E lembrando, quando dá esse código presente, o motor não vai pegar, você tem que ir lá para investigar. E a primeira coisa que você investiga é o quê? Aquela alimentação que a gente acabou de ver. 5 volts, um negativo e um sinal, tá? E esse sinal tem que ser de quanto? 0,5 para sensores da Bosch. A maioria dos sensores ele vai dar 0,5 volts quando não tem pressão. Vamos ver no modo contínuo, onde a gente vê isso no scanner. Eu tenho aqui, ó, pressão camorreio em milímetro pascal e eu tenho a pressão ideal e a pressão em volts. Então aqui está dando 0,51 volts, exatamente o que está dando na caneta. Agora eu vou passar uma dica para vocês bem interessante. Eu vou desconectar o conector do reio, simulando que o fio estivesse quebrado. E você vai ver quanto que vai dar aqui e quanto que vai dar na caneta. Então, se um dia você pegar um carro desse, ou um caminhão, o que for, uma caminhonete, e você chegar lá, passar o scanner, e você já de cara já encontrar uma tensão igual a que vai dar aqui, você já sabe que o defeito está no fio quebrado. Então, eu vou desconectar o conector. Olha lá, eu desconectei, olha quanto que deu, caiu para 4,86 volts. Essa tensão é uma tensão lógica que a central envia quando ela não enxerga o sensor. E a gente consegue enxergar pelo scanner e pela caneta. Vem aqui ver na caneta. Olha lá, ó, eu estou no fio do meio, está dando 4,8 volts. Eu vou encaixar ele agora de novo no sensor de pressão do reio, só para vocês verem quanto que vai dar. Olha lá, quando eu encaixei ele já deu 0,5 na caneta e já deu 0,51 lá no nosso scanner. Mas ok, vamos entender como que ele funciona. Gente, se você vai socorrer um carro, lembra que nós estamos naquela ideia que o carro não pega, o motor não pega? Se você for socorrer um carro um dia, uma caminhonete, um caminhão, você chegar no sensor de pressão do reio, ele está dando 0,5, você vai lá dar partida no motor, aqui tem que subir, ele tem que subir 0,6, 0,7, 0,8, quando ele chegar em 0,8, 0,9 mais ou menos, vai estar próximo ali já de uns 150, 200 bar de pressão. Nesse momento, a central vai entender que está chegando pressão, porque o sensor de pressão do reio está mostrando que está chegando pressão de óleo e óleo, aí que ela vai liberar o funcionamento para os bicos injetores. Se aqui não chegar pressão, ele não vai entrar em funcionamento. Aí você fala assim, mas então quer dizer que se não subir a pressão aqui, o defeito está no sensor de pressão do reio? Não. Se não tiver combustível, não vai dar pressão. Se a bomba de alta tiver com problema, não vai dar pressão. Se de repente tiver algum problema em algum bico injetor, que ele tá muito aberto, está com uma resistência muito alta, a central vai identificar, ela também não vai liberar pressão. Então é um monte de fator que a gente tem que ver quando não está subindo a pressão no reio. E a primeira coisa que a gente deve fazer é o quê? Testar com o scanner, porque daí, olhando no scanner, a gente consegue eliminar qualquer tipo de defeito eletrônico. Se tiver algum defeito eletrônico grande, a gente já vai enxergar que está aqui o problema, e aí a gente vai lá, né, no pontual, em algum tipo de sensor, ou algum tipo de atuador que está queimado, que está fazendo não deixar funcionar o motor. Agora, nesse caso aqui, que o motor não está entrando em funcionamento, e se caso tiver todos os sensores, e se caso não tiver código de falha nos sensores, aí sim é a hora da gente partir para o lado do combustível. Bomba de baixa, bomba de alta, bicos injetores, entre outras coisas. O importante aqui é o que? Colocou aqui, deu 0,5, deu partida, essa pressão vai subir até ele chegar na sua pressão de funcionamento em marcha lenta. Então nesse momento que eu vou fazer, eu vou dar partida no motor para vocês verem para quanto vai essa tensão. Vamos lá? Essa parte nós vamos testar no scanner e na caneta. Então eu vou ligar a chave e nesse momento agora que a gente já tem a pressão na caneta e no scanner, eu vou dar partida no motor para ver se vai subir a pressão e o motor vai entrar em funcionamento. Olha lá, gente, que interessante. Uma pressão de marcha lenta está dando 1,4 volts, tanto na caneta quanto no nosso scanner, com uma pressão de reio
de 34 a 35 milímetro pascal, que significa em torno de 340 a 360 bar de pressão, quilos de pressão. Opa! Cheguei aqui com a apostila. Agora eu vou mostrar para vocês no quadro o funcionamento teórico desse componente, só para fixar melhor o nosso entendimento. Vamos lá? Então, sensor de pressão do reio. Eu lembro do reio quando a avó batia na gente, né? Era uma reiada, né? Pegava o reio feito de couro de boi, lapa nas costas quando fazia bagunça. Molecada nova, Nutella, não vê isso não, né? Só nós que é mais velho mesmo. Mas vamos lá. Então o sensor tá aqui, ó. Reio. E aqui tá a ECU. Opa! Unidade de controle eletrônica. Então aqui nós temos três fios ligados a ele. Ok? Na apostila tem os pinos que é correto e aqui na central também. Aí esse diagrama elétrico ele vai estar na página, se não me engano, é 54. Lá na página 54 a gente vai ter o diagrama inteiro do sistema de injeção eletrônica. Então ele vai ter lá o sensor de pressão do reio. Cadê você? Sensor de pressão de combustível está escrito. Aí ele tem assim, ó, pino 1, 2, 3. Opa, o 2 escapou aqui. Aí o pino 1 vai no A8. O pino 2 vai no A43 e o pino 3 vai no A28, tá? O A1 é o terra, que é aquele negativo que nós vimos logo no comecinho desse vídeo. O A3 é o 5 volts de alimentação. Então assim, gente, antes de você... Quando você pega, quando o scanner vai falar assim para você, você passar o scanner lá, sensor de pressão do reio, eu vejo muita gente até hoje, o cara nem vai lá testar nada, ele vai lá e troca o componente. Gente, antes de você trocar o componente, você pelo menos verifica se tem 5 volts aqui e se tem aterramento aqui. Porque se não tiver 5 volts aqui e não tiver aterramento aqui, ele não vai funcionar, tá? Não tem jeito. Daí a central não está mandando essa informação aqui, ok? E lógico, aquele teste que nós fizemos ali também é importante. Com o sensor do reio desencaixado, esse fio do meio aqui, vou até escrever aqui, ó, desencaixado, ele vai dar 5 volts também, tá? No pino 2. Então o pino 2 desencaixado, ele dá 5 volts, mas na hora que ele encaixa, ele vai dar o quê? Ele vai dar a pressão que tá dando, que tá entrando aqui, ó. Aqui tá entrando combustível, tá? Então aqui tá ligado a bomba de alta. Então tá entrando combustível aqui, ó. OK? Então, esse 2 que vai informar essa pressão. E qual que é essa pressão? Vamos lá? Vamos colocar aqui, ó. 0,5 bar, ou 0,5 volts, ele vai estar com mais ou menos não, né? Ele vai estar com 0 bar. Se ele tiver dano de 0,7 a 0,9 volts, aqui é volts, né? Aqui é a pressão. 0,5 volts ele vai estar mais ou menos 0 bar. De 0,7 volts a 0,9 volts ele vai estar mais ou menos com 250 bar. Se ele tiver com 1 volt a 1,2 volts, não, 1,2 volts não, 1,4 volts. 1,4 volts, ele vai estar de 280 bar a 340 bar. Mais ou menos
nessa tensão. Se ele tiver dando 1 volt a 1,4 volt, significa que ele vai estar com mais ou menos 280 a 340 bar de pressão no tubo. Se ele der mais que 1,5 volts, significa que ele está a mais de 350 bar de pressão. Aí nesse caso aqui, ó, ele vai de 1,5 a 4,5. Lembrando que quando der 4,5, significa que está em 1.800 bar. Aí ele vai variar de 1,5 a 4,5, de 350 a 1.800 bar. Então, conforme quando você acelera o motor de uma vez, ele joga isso aqui lá para cima, ele joga a pressão, ela sobe para quê? Para o motor poder ter saída, né? Ter rotação, ter torque de saída no motor. Aí ele vai subir essa tensão, vai lá para 3 volts, 3 volts e meio. Aí conforme o motor vai, para naquela rotação e vai abaixando de novo até ele chegar numa pressão de funcionamento. Ok? Eu gostaria que vocês anotassem isso aqui é muito, muito importante. 0,5 volts, 0 bar, 0,709, 250, 1 a 1,4, 280 a 340, 1,5, 350 para cima, de 1,5 a 4,5, de 350 a 1.800 bar. Gente, essa pressão aqui, ó, essa pressão aqui quando está com 0 bar, é para sensores de pressão do reio da Bosch. Se de repente você tiver com uma Hilux aí essa tensão aqui ela não vai ser 0,5, aí ela vai ser 1 volt. Então eu vou anotar aqui, ó, vou anotar aqui mesmo, ó, se for Hilux vai ser 1 volt. Se for a Frontier, que usa outra marca de sensor também, a Frontier é a Hilux. Opa, Frontier, faltou o E aqui. Não a Frontier com esse motor, que deve ser igual, que é até, eu não lembro o ano, mas é aquela Frontier 2.8. Agora se for a Frontier 2.5 para cima, que já é o motor Nissan, aí aqui vai ser 0,8 volts. Então, essa pressão que aqui é 0,5, na Hilux vai ser 1 volt e na Frontier vai ser 0,8 volt. Então, ela parte daqui. Beleza? Gente, essa foi então a nossa 8ª aula do curso de injeção eletrônica Diesel Camonreio. 8ª, falei, né, Rafa? 8ª. A 9ª aula vai ser mais legal ainda, por quê? Porque na 9ª aula eu vou mostrar para vocês lá na pressão de combustível o que acontece se essa pressão aqui não subir. Porque aqui a gente falou dela subindo, né? Ela tá tudo funcionando, tá tudo bonitinho. Mas e se não subir essa tensão? E aí, aonde pode ser o defeito? Aonde pode ser o problema? É isso que a gente vai ver na 9ª aula, beleza? Então, assim, se você gostou dessa aula, deixe seu like, faça seus comentários e não perca as próximas aulas. Beleza, gente? Até a próxima!